Então eu vou, nesse momento, a gente vai ter uma apresentação cultural e eu vou convidar a nossa supervisora, Marli Carvalho, para fazer a chamada e apresentação dessa apresentação cultural. Bom dia a todos e a todas. A nossa apresentação cultural hoje, eu vou chamar aqui a Ana Paula Alves de Carvalho, que é formada em Direito, pós-graduada em Processo Civil, é uma estudiosa na área de legislação de ensino, também gosta muito de aprofundar os estudos no Estatuto da Criança e do Adolescente e, ultimamente, para a surpresa da família, também do Estatuto da Pessoa Idosa. E também presta consultoria nessa área de assessoramento às pessoas da terceira idade ou às pessoas, como é chamado agora no novo Estatuto, Pessoa Idosa. A Ana Paula vai fazer a apresentação de 3 poesias. Na verdade, a primeira poesia que ela vai falar é sobre o racismo, que aconteceu em 2017 com o ator Jonathan Azevedo, da Rede Globo, que ele fazia um personagem chamado Sabiá, na novela A Força do Querer, e ele sofreu racismo nas redes sociais. Como resposta, ele não foi à rede social e fazer alguma defesa. Ele fez uma poesia a respeito do racismo que ele estava sofrendo. E as outras 2 poesias são temas da Escola de Samba do Rio de Janeiro, A Mangueira, que apresentou em 2 carnavais a respeito também da discriminação e de tudo que acontece na nossa sociedade e que às vezes, e muitas das vezes, os livros não retratam. Retratam uma outra história e não a história real, vivido pelas nossas comunidades, com as quais a gente trabalha. Então, vou chamar a Ana Paula. Bom dia a todos e a todas. Então, vamos começar. A primeira poesia, o nome é Vida de Negues, de Jonathan Azevedo. Eu quero dar amor ao racista, eu quero abraçar o nazista e eu quero mandar flores e rosas por todas as delegacias. Chique é a periferia. Feia tá a democracia. Fazendo esquerda, direita, mas deixando esse meio fascista. Eu sou pobre, sou alquimista, eu tô vivendo no barco em que Machado escrevia, tô comemorando os gols que Pelé fazia, Sabotagem com suas poesias e Grande Otelo no palco mostrando para a burguesia como o artista nascia, assim, sem cor e sem classe. Era um respeito pelo outro e um amor pela arte. E com tantas dificuldades, eu nem vou falar palavrão. Eu vou trabalhar a serenidade dentro do meu coração. Levar minha mente para frente, para um lugar calmo, tranquilo. Tenho o passado, o presente, mas o meu futuro vem vindo. Cada lugar tem o seu hino, cada pessoa um destino. E Brasil, quem atravessa a rua também cruzou e trilhou os meus caminhos. De Jonathan Azevedo, Paz. E agora eu vou falar sobre o samba enredo da Estação 1ª de Mangueira, que ela foi campeã naquele carnaval em 2019, com o enredo História para Ninar Gente Grande. Ele conta, a escola conta a história que não está nos livros, que foi nos passado, né? Eles vão contar a verdadeira história, que por trás do que foi contado para a gente nos livros, tem os verdadeiros heróis que fizeram a história do nosso país. Então começa assim o samba enredo. Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas,
para os teus heróis de barracões, dos Brasis, que se faz um país, de Lecis, jamelões, São Verde e Rosa, as multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões, ó abre alas para os teus heróis de barracões, dos Brasis, que se faz um país, de Leci, jamelões, São Verde e Rosa, as multidões. Mangueira, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Do avesso, do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto, pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, taboios, mulatos, eu quero o país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de Zúlio, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles e Malês. Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas dos teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país, de Lecis, jamelões, São Verde e Rosa, as multidões. E o outro samba enredo que eu vou declamar também é da Estação Primeira de Mangueira, do ano seguinte, em 2020. Que o enredo é A Verdade Vos Fará Livre. Fala sobre a referência de Jesus Cristo, na referência de hoje, da atualidade, da minoria, né? Das comunidades, como se vivem, e da intolerância religiosa. Então, começa assim. Eu sou da Estação Primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio e corpo de mulher. Moleque pelindra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado. O meu pai carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria das Dores Brasil. Enxugo o suor de quem que desce e sobe ladeira. Me encontro no amor onde encontra fronteiras. Passa por mim nas fileiras contra a opressão. E o olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. E o olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Eu tô que tô dependurado em cordéis e corcovados. Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo. Os profetas da intolerância. Sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Favela, pega a visão, eu faço fé dessa gente que é semente desse chão. Do céu deu para ouvir o desabafo sicopado da cidade. Quarei tambor e na cruz fiz esplendor, e ressurgi no cordão da liberdade. Mangueira, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Obrigada. E para dar continuidade na manhã de hoje, nós vamos ter uma mesa redonda intitulada Teorias Pedagógicas, Supervisão Escolar e os Tensionamentos das Políticas Públicas Atuais. Então, eu gostaria de convidar a coordenadora, a nossa supervisora, a doutora Rosemary Jorge da Silva, da SESC, do GPDIM, da Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer as apresentações. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, às nossas reflexões. E muito importante, né, que hoje nós temos duas convidadas muito especiais, né, pessoas que são aqui da nossa rede, né, hoje também já estão, né, em outros espaços, e eu vou convidá-las aqui para participar
participar desse momento com a gente. Então, primeiro, convido a professora Mônica Terezinha Marçal, né? Professora, né? Graduada em Pedagogia. E em seguida, a professora Mônica Wendhausen, que também é professora aqui da rede, né? Por favor, professora. Então, a professora Mônica Terezinha possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, graduação em Educação Infantil também, né? Pela Faculdade de Pinhais, mestrado em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, também fez doutorado de sanduíche em Coimbra, Portugal, e é professora de carreira do magistério, né, hoje no Magistério Superior, né, aqui na UFSC, professora da UFSC, e atua com estágio dos anos iniciais e tem experiência na educação, com ênfase na área de atuação, principalmente na formação de professores, infâncias, relações de gênero, literatura, representação feminina, artes, na perspectiva histórico-cultural, né, e estágio curricular de educação infantil nos anos iniciais. Agora vamos apresentar a nossa querida professora Mônica Wendhausen. Até perguntei se eu tinha falado o nome certo, né? É professora da IEB, né? Adotiva, liberar, orientadora, desculpa, faltou essa informação. A Mônica, ela tem graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestrado em Sociedade de Educação e Cultura e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou estágio doutoral, né, no Departamento de Educação e Psicologia na Universidade de Aveiro, Portugal, e atualmente é efetiva na Secretaria Municipal de Florianópolis e atua como orientadora educacional ativa e tem experiências na área de educação, né, com ênfase também em orientação educacional e atuando principalmente nas temáticas, né, sobre a escola, educação, inclusão, aprendizagem e também a questão da pedagogia aí na formação dos orientadores, né? Então, nós vamos ter uma fala aí mais ou menos de meia hora para cada colega e depois a gente tem um intervalo, né? É isso? Um cafezinho. E aí a gente volta na sequência para uma conversa e um diálogo com as professoras, ok? Sim, que alegria, tá? Nessa sexta-feira, de início de primavera, nesse encontro com vocês, supervisores de Santa Catarina, nessa associação que comemora, né, a 34º encontro. Então, são muitos anos, né, de união que essa associação vem fazendo e participar desse evento e fazer uma fala, uma conversa com vocês. Eu e Mônica e Rose, eu dizia aqui hoje pela manhã o quanto que essa mesa é afetiva. Afetiva porque eu conheço a Mônica há mais de 30 anos, e não diferente com a Rose, também há mais de 30 anos, e a Patrícia do mesmo jeito, né? Então, é uma mesa onde as pessoas que se conhecem há muito tempo acabam estabelecendo muitos vínculos, muita amizade, torcendo, né, uma pelo sucesso da outra, e a gente também sabe que é uma caminhada de muito trabalho, né? Trabalho, eu acho que é uma palavra importante para a mesa de hoje, quando a gente pensa em todo o trabalho feito por vocês, supervisores escolares, em momentos tão difíceis quanto a gente vive hoje na educação, não só catarinense, mas na educação brasileira, e diria mesmo até mundial. Eu vou pedir para o nosso colega abrir um PowerPoint. A ideia é que a gente faça uma conversa. Eu vou trazer 3 grandes perguntas para vocês hoje, para a gente ir conversando sobre elas. Eu trago no início da apresentação justamente o título desse encontro de hoje, que se chama, né, eu digo o encontro desses 2 dias que começaram ontem. Ontem, infelizmente, eu não pude estar, mas tenho certeza que o professor Aldo e o professor Lorival mexeram aí bastante com as emoções de vocês, porque quem conhece essas 2 grandes pessoas, né, sabe o quanto a palavra dele toca o coração, né, dos 2. Então, o encontro de vocês desse ano é intitulado Avaliação, Planejamento e Gestão Educacional, Reflexões e Práticas Transformadoras.
eu trouxe uma imagem, vocês vão ver assim que ele abrir, uma imagem ali do IP amarelo, com o céu bem azul, justamente para a gente celebrar a primavera que essa semana nos brindou. Então, eu sou a Mônica Terezinha Marçal, uma florianopolitana, nascida em Coqueiros, mas criada há muito tempo em São José. Eu sou filha e neta de professores e não houve outra profissão que eu quisesse exercer a não ser essa de ser professora. Sou professora desde os 17 anos, então eu sou uma mulher de 53, eu sou de 1972, e aí eu vou dizer para vocês que nesses meus 35 anos de experiência, 26 deles eu vivi com as crianças em sala de aula, e por muito tempo, concomitantemente, eu exerci as duas funções, que foi ser professora de ensino superior e professora da educação básica. Embora eu tenha me formado lá na UDESC em 1994 em administração escolar, muito pouco eu, né, para a gente se formar nas habilitações, né, eu muito pouco exerci o cargo de administradora escolar. Eu sempre me identifiquei muito mais como uma professora docente, né? E aí, lógico, eu tenho que dizer que ao longo dessa minha trajetória, enquanto professora docente, quanto eu aprendi com vocês supervisores, quanto vocês me ensinaram, né, sobre política, sobre projeto político-pedagógico, sobre como responder às famílias, sobre como articular os conhecimentos, o quanto que eu precisava me atualizar, me inovar, pesquisar, estudar. Eu devo muito isso à orientação que vocês me deram enquanto supervisores da trajetória, ao longo da minha trajetória. E aí, ali, né, o IP amarelo com as flores, para celebrar a primavera. Eu vou pedir para o nosso colega passar mais um. E aí, essa mesa redonda, ela se intitula Teorias Pedagógicas, Supervisão Escolar e os Tensionamentos das Políticas Públicas. E aí, como eu disse, é uma mesa muito afetiva. Eu coloquei ali o símbolo desse nosso encontro desse ano. Coloquei também dessa mesa, onde está eu, Mônica, está a Mônica Rendals, está a Rose, está a Patrícia. E eu tracei um objetivo para essa mesa. O objetivo dessa mesa é a gente poder refletir sobre os processos, sobre os processos cotidianos enfrentados pela supervisão escolar. Então é isso, a gente vai refletir sobre aquilo que a gente faz. Né? Eu não venho aqui hoje trazendo muitas teorias, embora a teoria está sempre aqui presente, mas eu não vou fazer, esse não vai ser um tratado, esse vai ser um tratado de reflexão daquilo que a gente vive no nosso cotidiano. Esse é o convite de hoje, pelo menos para a minha fala, e não vai ser diferente da fala da Mônica, porque a Mônica vai trazer exemplos práticos desse cotidiano, disso que a gente faz todos os dias. E aí, para começar me apresentando, eu quero dizer que eu escolhi uma poesia que vai ao encontro da linda fala que a Ana Paula fez agora para a gente, mas também uma pessoa que nos encantou com as poesias, né? Os sambas e redes não é também são poesias. Essa resposta do Jonathan eu não conhecia, não tinha visto ainda, né? Me tocou, escorreu lágrimas, né? Caiu um cisquinho no meu olho. Mas, enfim, eu quero dizer assim, Ana Paula, que eu vou na mesma esteira, então eu vou trazer uma poesia de Marina Colasanti, que nos deixou no início desse ano, em janeiro, mas que, se estivesse viva hoje, no dia de hoje, faria 88 anos. E a poesia que eu trago para vocês, ela escreveu em 1972. Né? Pensem, no ano que eu nasci. Pode ser. Muitos de vocês devem conhecer essa poesia, né? A Marina Colasanti, ela nasceu em 26 de setembro de 1937, em Asmara, que até então era a capital de Andréia, e ela faleceu aqui no Brasil no dia 28 de janeiro. Então, a minha fala hoje é em homenagem a ela também. Se tivesse aniversário hoje, né? Porque hoje ela estaria de aniversário, né? Se ela estivesse viva hoje, ela estaria fazendo 88 anos. E a poesia que eu vou ler aqui para vocês, declamar, de certa forma, muitos de vocês devem conhecer. Ela se chama Eu Sei, Mas Não Sabia. Não devia, desculpa. Eu sei, mas não devia. É nervoso, né? A gente sempre fica nervoso. E se não ficar nervoso, não é uma apresentação. Tem que ter um abatimento, né, do coração, tem que ter, porque se a gente não é pego pela essa emoção, não está valendo, né? A gente tem que ser pego pela emoção. Então, eu sei, mas
53 anos dessa escrita, a gente vai ver que algumas coisas mudaram, mas outras coisas não mudaram, permanecem. Né? Então, assim, vamos dar aí o devido tempo, né, de 53 anos dessa escrita, e nós vamos conseguir perceber o quanto que ela ainda é atual em muitos pontos. Ok? Então, ó, eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus, hoje o jornal online, né? Porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado. A gente se acostuma a abrir e a ler sobre a guerra. E aceitando guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com o que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que a cada vez paga mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter como pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir os comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está fechado, a gente senta na primeira... Não, se o cinema está cheio, a gente se senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e soa o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma
a evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde. Então, essa poesia de 1972 traz para a gente, né, muitas coisas que a gente ainda vive hoje, né, passados 53 anos. Talvez aí o cheiro de cigarro já não esteja tão presente, a gente tem uma lei que não pode fumar em ambientes fechados, né? A história de ler o jornal físico não é mais, hoje a gente lê pelo celular o jornal online, as notícias do G1, né? Quem nunca fez, né? Mas enfim, mas no restante a gente vai se acostumando sim a fechar as janelas, a dormir mais cedo, ainda está satisfeito, porque ai, que bom que hoje eu consegui deitar mais cedo, né? Quem nunca também. E aí eu disse para vocês que a nossa conversa hoje ia ser feita de 3 perguntas, né? E a pergunta a pergunta é essa, né? Por que a gente se acostuma no fazer pedagógico da supervisão escolar? Por que a gente se acostuma, né? Tá ali, a Marina Colasantes traz os costumes da vida cotidiana de 1972, que continuam atuais hoje. E agora? Quando a gente pensa no nosso fazer pedagógico da supervisão, o que a gente se acostuma? Pensem um pouquinho. Um minutinho para a gente pensar. Um minuto de reflexão. Um minuto de reflexão para que eu possa ouvir vocês. Porque a ideia é essa, eu quero ouvir vocês. O que a gente se acostuma no fazer pedagógico da supervisão? Apagar incêndio. Cobrar planejamento. Não dar conta da demanda diária. Fazer papel de orientador. Oi? Fazer ações que não são nossas. Chamar professor 1, 2, 3, Como? 4 vezes. Substituições. Chamar professor? 1, 2, 3, 4 vezes e nada se mudar. Isso. Chamar professor 1, 2, 3, 4 vezes e nada mudar. Registro em ata. Registro em ata. Falta do professor. Serviço como professor e não como alguém para ajudar no apoio. Isso. Serviço como o professor e não como alguém que veio ajudar, dar apoio. O que mais a gente se acostuma? Vamos lá. Quero ouvi-los. Sabe que eu falei que tinha falar, eu acho que gente, eu tô anos sem estudar, nós não sei estar bem, eu comecei a escolher esses anos que eu não falo realmente em deixar ela viu. E eu acho que a gente se acostuma a ser o suporte pedagógico, sabe? Nós somos chamados de suporte pedagógico, eu acho que nós somos acostumados a ser o suporte. Está sempre sorrindo para poder dar apoio, para poder auxiliar e apagar incêndio, todas as coisas que todo mundo aqui falou, eu acho que é muito mais. E a gente não chora, sabe? E eu acostumei a não chorar, a talvez não sentir, não me permitir ficar mal, obviamente, porque eu sempre sou suporte pedagógico. Olhem só. Ela se acostumou a não chorar, a não sentir, porque tem sempre, e na vida, porque tem sempre que ser o suporte pedagógico. Como essa imagem se relaciona com o trabalho realizado pela supervisão escolar? Como que essa imagem se relaciona com o trabalho que vocês fazem? Se a gente não tiver fechado com uma ideia, Tem a ver? Tem a ver? Concorda? Não tem a ver? sim. Tem. Tem a ver? Tem a ver com deveria, mas não é. Né? De fato, talvez. Eu
algumas das questões que eu, Mônica, penso que se relacionam com o trabalho de vocês. Né? Meu olhar para essa imagem e para aquilo que vocês fazem. Vou colocar essa listagem, que eu até tomei cuidado de colocar em ordem alfabética. E aí depois vocês vão dizer se concordam ou não do que eu esqueci, do que eu viajei na maionese. Né? Então é isso. Por favor, mais uma. Mais uma coisa, por favor. E aí, é possível a gente se acostumar frente a isso tudo que a gente faz? A pergunta é essa, né? Então, só um pouquinho que é isso, né? A pergunta que eu olhei aquela imagem e fiz a pergunta. É possível se acostumar frente a tudo que a gente faz? O que nos tensiona atualmente, né? Peraí. Não, é aqui, gente. Olha, me deu um negócio na mão que eu não sei usar, entendeu? Então, mas enfim, essa imagem aqui, como eu disse para vocês, né? Eu coloquei em ordem alfabética, tudo aquilo que eu acho que tem a ver com o trabalho de vocês nessa imagem, e eu escrevi que requer ação, concorda? Acompanhamento. A imagem é pequenininha para a gente não perder de vista, né? Ajustes. Apoio. Aprendizagem. Articulação. Avaliação. Compromisso. Só chega naquele salto quem tem muito compromisso. Comunicação. Confiança. Conhecimento. Tem que estudar. Controle. Vou ter essa palavra propositalmente. Cooperação. Coragem. Decisão. Diálogo. Eficiência. É uma palavra que também eu botei também propositalmente. Engajamento pessoal e coletivo. Empatia. Empenho. Escolha. Escuta. Espírito colaborativo. Estratégias. Ética. Gestão. Habilidade. Essa palavra que também talvez eu tenha colocado de forma proposital. Harmonia. Incentivo. Inspiração. Integração. Liderança de grupo. Mediação. Meta. Objetivo comum. Observação. Orientação. Paciência. Planejamento. Prazer. Pesquisa. Postura. Projeto. Responsabilidade. Rota. Trabalho em equipe. Dessas ações aqui, para mim, né, aquela imagem pode nos levar a pensar, que palavras vocês aqui não concordam desse nosso fazer pedagógico e dessa forma de que esta imagem, de como esta imagem se articula com o nosso trabalho. A Patrícia acabou de dizer aqui que controle, ela não concorda. Eu tinha que colocar algumas palavrinhas ali que vocês discordassem de mim, né? Não é verdade? Que outra palavra? Não. Oi? Volta lá nas palavras? Eficiência, também coloquei ela pensando também assim. Escolha? Tu acha que a gente não tem escolha? Nós temos que seguir. Mas
não escolher é uma escolha, né? Podemos escolher ser comerciário, industriário, bancário, Sim. E não escolher também é uma escolha. Quando eu não escolho, também é uma escolha. Alguém escolhe por nós, Alguém escolhe por nós. não é? E alguma palavra que aquela imagem relaciona e que eu não trouxe? fé. Fé. Fé que o paraquedas vai Fé. E a gente continua. Ótimo. Eu esqueci da fé. E mais o quê? Luta. Eu acho Oi? que Imprevisibilidade. Ah, flexibilidade. Flexibilidade também, né? eu acho que profissionalismo, Profissionalismo. eu acho que Tudo isso que a gente faz. Não é? Naquele salto ali, a gente elencou algumas coisas que se relacionam com o nosso trabalho. Então, pensem quantas coisas vocês fazem. É muita coisa, não é pouca coisa, é muita. Né? E o que nos tensiona, então, atualmente? É essas questões que vocês encontraram, né? De a gente apagar fogo, de a gente ter que resolver coisas, ações que não estão na nossa alçada, não é? Esse tempo que requer empatia e, por vezes, a gente tem dificuldade de estabelecer esse olhar empático e sensível. Então, isso nos tensiona. Tá? E aí eu trouxe uma lenda do folclore hindu que se chama, na sequência, Os Cegos e Elefantes, eu acho que a maioria também já deve conhecer. E aí, a partir desse conto hindu aqui, né, desse folclore hindu, eu quero estabelecer uma reflexão com vocês, justamente para a gente já fechar essa minha fala, essa rodada de conversa, né? Porque se eu entendi que era uma roda de conversa, eu tinha que abrir para ouvir vocês também. E aí, os Cegos e Elefantes falam assim: numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas consultavam-nos. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles. De vez em quando, discutiam sobre qual seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito conversarem acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, o 7º sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir embora sozinho, morava sozinho numa caverna da montanha, e disse aos companheiros: somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor do que as outras pessoas as verdades da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando como se quisessem ganhar uma competição. Não aguento mais, vou-me embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante, montado num elefante imenso. Os cegos jamais tinham tocado naquele animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar os seus músculos e eles não se movem, parecem paredes. Que bobagem, disse o segundo sábio, tocando na presa do elefante. Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganam, retrucou o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes. É uma cobra mansa e macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia as orelhas do elefante. Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondulantes, como se seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mas todos mesmos, estão completamente errados. Irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Este é um animal como uma rocha com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele.
E assim ficaram horas debatendo aos gritos os 6 sábios. Até que o 7º sábio, que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é um todo e continuam todos. História do folclore hindu. Sabe quem é o menino para mim? Vocês. Lembrem-se, vocês, supervisores escolares, são os responsáveis em mostrar todas as partes, sempre na tentativa de dar noção do todo. São vocês. Vocês amarram todas as pontas. Afinal, somos o menino que dá o contorno do todo para aqueles que não conseguem ver. Né? Obrigada pela atenção e pela escuta. Então, a gente aqui, durante a fala da Mônica, como o debate já está acontecendo, a gente mudou a dinâmica da mesa, ok? Então, nós vamos agora sair para um café, vamos ficar 20 minutos conversando, tomando um cafezinho, voltamos e na continuidade, então, nós vamos fazer a mesma dinâmica, já conversamos aqui com a da Mônica, que o debate vai acontecer no processo, né? E aí, então, a Mônica continua depois do café, ok? Bom lanchinho para nós.